Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça de Deus, vai tudo bem. Então, vamos para mais uma dinâmica. Vocês já viram aí, o título é Terremoto. Como sempre, sem a participação de vocês, a gente não consegue exemplificar melhor para ficar mais entendido, né? Então, os 8.100 e tantos aí, vamos fazer um grande círculo, cada um na sua casa, né? Porque a gente não pode mais ir para o estádio de futebol, né? Então, cada um, vamos dar as mãos. Como sempre, vou precisar de 10 voluntários para nos ajudar a fazer essa dinâmica. Eu vou chamar aqui Lili, Zaira Marlisa, Simone Faria, Dani, Cristina, Arthur, Lucas, Isabelle, Karine e Iago. Então, são 10 voluntários. Vocês vão ficar no meio do círculo, tá certo? Então, fizemos o círculo, solta as mãos. Agora, cada um no seu lugar, vamos formar 3 em 3, tá? Eu pedi essas bonequinhas à minha neta para me ajudar. Então, vocês vão ficar, 2 pessoas ficam em pé, pegando a mão uma na outra, com as mãos levantadas. E a outra fica embaixo, a terceira pessoa fica embaixo, como que fosse dentro da casinha, tá certo? Minha netinha, ela também tem um canal, Brincando com Isabelle e Iago. Quando puderem, dê uma passadinha lá, assistam os vídeos deles, são ótimos. Formou de 3 em 3, tá? Aí agora, os 10 voluntários que estão no meio do círculo vão gritar bem alto: terremoto! Ao mesmo tempo, eles vão contar 1, 2, terremoto! Então, o que acontece? Quem está dentro das casinhas, essa aqui não quer sair, preferiu ficar. Mas tem outros que vão sair de dentro da casinha e vai correr de um lado para o outro e vai ocupar o lugar daquela casinha que ficou desocupada, certo? Pronto. Aí no final da história, quem estava fora vai estar dentro das casinhas e 10 vai ficar fora. Então, aí repete a brincadeira novamente. 1, 2, terremoto! Aí de novo, aquela confusão. Deu para entender, não é? Então, agora, nós vamos ver 4 situações que geralmente acontecem quando alguém ou inúmeras pessoas sabem de uma notícia ou ver algo acontecer que não estava esperando acontecer, certo? Quem estava dentro da casinha, abrigado, corre para fora e se expõe ainda mais ao perigo. Ou seja, saiba que, se você pensa que fugindo de um problema, o seu problema acabou, você está enganado. O problema vai junto com você. No segundo caso, quem estava fora correu para se esconder e ocupou o lugar de quem estava dentro da casinha. Não foi assim na brincadeira? Então, se você não for uma pessoa que tenha um certo preparo para ajudar alguém que esteja passando por uma situação difícil, termina ocupando o lugar da pessoa e se complica também. Então, agora são 2 pessoas com problemas e não mais uma, não é verdade? Na outra situação, quando os outros correm de um lado para o outro e terminam perdendo o seu lugar, pois a outra pessoa que estava brincando ocupou o seu lugar, não foi isso? Ou seja, você estando em uma situação de perigo ou vendo outros em perigo, ao correr de um lado para o outro desesperado, sem saber o que fazer, pare de correr. Você não vai chegar a lugar nenhum
e você está se expondo ainda mais ao perigo. A outra situação onde muitos permaneceram, eu falei aqui, milhares permaneceram dentro da casinha, né, na brincadeira, achando que lá é mais seguro e como se tratava de uma brincadeira, prefere ficar ali para não perder o seu lugar. Ele já deduz alguma coisa assim, não é isso? Na brincadeira. Então, ao meu ver, esta é a melhor solução, porque você estando lá dentro da casinha, você tem muitas opções para resolver o problema, a situação em que você está se deparando, para se proteger do perigo à vista. Vejamos agora algumas lições, alguns exemplos, né? E depois citaremos passagens na palavra do Senhor. Então, a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, não é? Então, eu não sei que terremoto você está passando, não é? Em que situação você está vivenciando. Existem situações em que, na maioria das vezes, acontecem em decorrência de nossos próprios erros, negligências, precipitações. Às vezes, não queremos ouvir um conselho por sermos orgulhosos, egoístas, né? Achando que a gente já sabe de tudo, não é verdade? E na maioria dessas situações, seja de uma pessoa ou de uma nação, a situação não tem o controle, precisando de alguém para falar, agir, direcionar com sabedoria e que seja pacificador também. É muito importante, não é? Certa vez, Jesus afirmou que a boca fala do que o coração está cheio. As crises, elas trazem à tona o que já estava na maioria das vezes no coração do homem. Nós somos apegados à nossa forma de viver, de pensar. Você diz assim: sempre fui assim, eu não mudo. E eu digo para você que o único que não muda, nem mudará jamais, é Deus. Mudar não é fácil, mas não é impossível. Em um período de crise familiar ou de pandemia em que estamos vivendo, ou porventura você possa estar passando, né? É interessante nós avaliarmos de que maneira nós temos vivido e expressado o nosso amor a Deus e ao próximo. Com certeza, neste período de provação, estaremos mais seguros e desejosos de fazer o que é certo, estando próximos a Deus, porque o nosso bom pastor, ele nunca dorme. Aqui em Salmos, capítulo 91, versículo de 1 a 6, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo assim falou. Jesus Cristo também falou, dizendo assim, quando ele partiu, estava já subindo aos céus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós nunca estamos sozinhos. O Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor ainda diz:
não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O problema familiar que estás passando, problema financeiro, conflito que estás tendo dentro com você mesma, não é? Ou com outros, com outras pessoas, problemas de rejeição, problema de humilhação, problema de saúde, problemas de pandemias, não é? O problema da nação brasileira, terremotos, tem jeito sim. Busque o conhecimento, não se deixe levar apenas pelo que o outro diz. Pesquise, faça pesquisa, avalie, analise, não é? Aceite conselho, busque conselhos, né, de pessoas experientes, pessoas que já passaram por problemas semelhantes, igual a você ou parecido, não é? Como o apóstolo Pedro certa vez falou, sabendo que tudo isso está acontecendo com os nossos irmãos pelo mundo inteiro, né? Muitas vezes a pessoa sofre mais porque ele acha que não tem, que só ele está passando por aquele problema, que não tem ninguém que tenha problema pior do que o dele, mas tem sim. Tem muitas pessoas que sofrem. Muitas vezes a gente murmura, como diz o ditado, né, de barriga cheia, né? Tem muitas pessoas que sofrem, que estão passando por problemas piores do que o nosso. É muito bom a gente, às vezes, visitar um asilo, visitar hospitais, né? Visitar crianças abandonadas. Quantas crianças têm sido desprezadas pelos seus pais, deixadas nas ruas, crianças que sofreram a perda dos pais em guerras, não é? Acontece muito, em pandemias mesmo, seus pais morrem e eles ficam, né? Então a gente precisa ver o problema do outro para a gente saber que o nosso não é tão grande assim, não é? Eu sei que cada problema é um problema. O que é problema para mim pode não ser problema para você, não é verdade? Vamos orar pelas nações, vamos orar por nossa nação, vamos orar pelas autoridades constituídas, né? Vamos orar pelas famílias, vamos orar por aqueles que não têm um lar, uma família. Vamos continuar confiando no Senhor, glória a Deus. Eu espero que vocês tenham compreendido, mediante a brincadeira que nós fizemos aqui, mas falando de assuntos sérios, né? Que nós estamos passando por esse momento, não é verdade? Então, vamos pedir ao Senhor para nos orientar, nos dar sabedoria, nos dar discernimento, né? Ele dá a qualquer um. Ele disse, olha, tudo que pedides ao meu Pai crendo em meu nome recebereis, não é verdade? É uma bênção. Então, Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.